tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje vamos falar sobre manuseio de materiais. O manuseio de materiais, ele se refere à movimentação de produtos do local da armazenagem, desde o recebimento até a saída desses materiais para o seu destino final de consumo. A gente sabe que toda movimentação ela gera um custo. Seja o custo da estocagem, seja o custo do deslocamento, seja o custo do maquinário que vai ser destinado para a mudança de um local para o outro, para entrega, desde a questão da mão de obra, desde os custos operacionais. Além do risco de uma movimentação errada, esse material ele vir a quebrar, vir a gerar um dano irreversível para esse material e você perder. Então, o ideal é que esse material ele seja feito, essa movimentação de maneira adequada. Lembrando que esse manuseio tanto pode ser feito de maneira manual, tanto quanto através de equipamentos. E aí nós temos a paleteira hidráulica, nós temos a empilhadeira, que são os mais utilizados dentro do armazém. E uma das melhores formas de você manusear um material é você ficar atento às informações que estão contidas na embalagem, justamente para saber qual seria a melhor forma de você fazer o manuseio, tanto quanto empilhar essas mercadorias. E o ideal também é que a armazenagem desses materiais elas sejam feitas de acordo com o fluxo de consumo de cada um desses. Dependendo do volume dessa carga, o ideal é que essa mercadoria, esses materiais, eles fiquem em cima dos pallets, justamente para facilitar o transporte em maiores quantidades desses materiais. E pode ser transferido de um armazém para outro, pode ser transferido para um centro de distribuição, para uma fábrica ou qualquer tipo de instalação. E esse manuseio ele pode ser manual, pode ser semiautomático ou totalmente automático. Em algumas situações, vai se utilizar aí, obviamente, o uso de algum programa informatizado que vai fazer o gerenciamento desse deslocamento. E muitas indústrias elas utilizam o transportador industrial. E esse transportador industrial ele é muito utilizado na indústria farmacêutica, na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, na indústria de venda e varejo, tanto quanto de distribuição, na indústria agroalimentar, na indústria da construção naval, na indústria da construção civil. Do ponto de vista da segurança do trabalho, esse processo de armazenagem, tanto quanto de movimentação de materiais, ele deve ser muito observado, porque existem alguns riscos que devem ser gerenciados. Normalmente aquele cara que vai ficar à frente dessa parte da segurança do trabalho, ele faz um mapa de risco para tentar mitigar ou evitar o máximo possível algum tipo de acidente que possa vir a existir, algum risco de existir algum acidente dentro desses ambientes. E a gente sabe que quando você fala em equipamentos, a empilhadeira é um tipo de material, um tipo de equipamento que deve ter um tipo de atenção especial, porque a gente sabe que ela oferece alguns riscos. Então o ideal é que essa área onde vai ser utilizada essa empilhadeira, que ela esteja isolada, para que a movimentação desse material não ofereça nenhum risco a alguém que está passando ou manuseando essa máquina. O ideal é que os operadores que vão circular no armazém, eles tenham muita atenção, justamente para não sofrer nenhum tipo de acidente por parte dessas empilhadeiras. Qualquer outro tipo de equipamento ele deve ser utilizado de forma que não provoque desequilíbrio ou impeça a visibilidade do operador. Então o ideal é que essa movimentação ela seja muito bem planejada para que ela não ofereça riscos nem para quem está transitando, nem para quem está utilizando o equipamento na hora. Quanto à movimentação de materiais de maneira manual, deve-se obedecer à capacidade do operador justamente para evitar lesões musculares, luxação muscular. E existe também o uso de alguns EPIs que são utilizados para esse transporte manual para evitar justamente que esse colaborador ele sofra uma lesão na coluna ou alguma parte do seu corpo. E o manuseio de produtos que são inflamáveis, produtos químicos, eles devem obedecer às regras que estão estabelecidas pelo fabricante, justamente para evitar os riscos de explosões, tanto quanto de incêndios no ambiente de trabalho. As áreas de circulação dentro do armazém, ela deve estar identificadas e com as devidas separações entre a área de circulação e a área de equipamentos e pessoas. Quando a gente fala em manuseio de materiais perigosos, materiais voláteis, a gente deve levar em conta no armazenamento
as considerações tanto quanto as características individuais de cada substância, do ponto de vista de volatilidade, saber se são corrosivas, se são tóxicas, inflamáveis, se são explosivas, bem como a sua incompatibilidade química com outros tipos de materiais que não devem estar próximos desses. Lembrando que existem algumas regras, alguns NRs que falam justamente sobre isso. Inclusive, a gente tem que ficar atento com a armazenagem dos materiais voláteis, onde a luz solar ela incida diretamente, justamente para que não haja nenhum tipo de reação. Todo material ele deve ser identificado na sua rotulagem, deve ter a data de validade, deve ter informações sobre o produto na sua embalagem e principalmente evitar que haja vazamento desse material, justamente para não trazer risco para as pessoas que vão manusear. Lembrando que deve-se ficar muito atento à questão da verificação dos prazos de validade desses produtos e aqueles que já estão vencidos, eles devem ser removidos e dado destino dentro da legislação ambiental para que não haja nenhum tipo de impacto à natureza. Inclusive quanto ao movimento desses materiais, ao destino dele, quem vai fazer esse transporte, quem vai fazer essa destinação desse material. Lembrando, como são produtos químicos, a vigilância ela deve ser muito grande, principalmente porque pode ser que haja algum tipo de corrosão ou deteriorização das embalagens. Então, ideal que fique atento ao almoxarife essa questão da analisar a característica e a deteriorização desses materiais para evitar algum tipo de acidente. Lembrando que o ideal é que esses materiais eles sempre estejam na embalagem original. Não fraciona eles. A embalagem original é aquela que é feita justamente para comportar e acolher esse material químico. E se você tira ele e coloca em outro sem saber as características físico-químicas desse outro recipiente, pode ser que ele vaze, pode ser que ele corroa mais fácil. Então, o ideal é ficar atento a essas especificações técnicas que são aferidas pelo vendedor, pelo fornecedor. Lembrando que produtos químicos eles não devem estar suspensos. O ideal é que ele esteja no chão, em cima de um pallet, em cima de um estrado, justamente para evitar que haja algum acidente quando for ser manuseado. Imagina lá, tu puxa o negócio ele vira por cima de você, um produto químico. Não dá para você correr esse risco. Lembrando que, como se trata de um produto químico, as prateleiras, seja estrados, seja também os pallets, se for ser utilizado esse tipo de material dentro do armazém, que ele seja fabricado de um material que não seja combustível, de alvenaria e ou outros materiais que não sofram nenhum tipo de reação em contato de risco, obviamente, né? De contato com esses materiais. A gente tem alguns tipos de materiais também, como os gases, e esses gases principalmente muito em hospitais. Esses gases eles devem ser armazenados preferencialmente em local aberto e com grande circulação e sem paredes e muito bem ventilados. O ideal também é que haja sinalizações para esses produtos químicos e informando inclusive o tipo de material e o risco que se pode correr ao manusear esses tipos de materiais.